Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Quarta-feira, 15 de maio, hoje nós celebramos os 94 anos de Dom José Silva Chaves, bispo emérito de Uruaçu. Faço essa referência a ele por ter sido o bispo que marcou minha vida, que me acompanhou na vocação, me levou ao seminário, acompanhou todo o meu processo formativo, me concedeu os ministérios de leitor, acólito, o ministério do diaconato, depois o ministério do presbiterato, a ordenação sacerdotal e, por fim, a ordenação episcopal. A Dom José, nossa imorredoura gratidão pelo seu trabalho e pelo seu testemunho de bispo apostólico, fiel à Igreja, defensor dos valores da tradição, do magistério autêntico e da Sagrada Escritura. A Dom José, a nossa gratidão por todo o seu trabalho, e ele ainda continua na ativa, trabalhando, residindo no Seminário São José de Uruaçu, fazendo ainda seu apostolado com tanta diligência, ajudando na formação do seminário, acompanhando a Capela Santa Rita de Cássia e servindo aos sacerdotes ali na catedral quando precisa. Nós fizemos uma série de podcasts do dia 1º até o dia de hoje, que está no nosso canal do YouTube e também no canal do nosso WhatsApp. Que Deus abençoe o nosso amado Dom José Silva Chaves, pela sua luta, pelo seu trabalho e pelo seu testemunho. Tive a graça de residir 12 anos como padre na casa episcopal de Dom José. Tempos bonitos, saudosos, de grande aprendizado. Que Deus continue abençoando o nosso santo bispo, que continua na sua alta idade de 94 anos, com todo o vigor intelectual, espiritual, moral e apostólico. Agradeço muito a Deus de ter participado da vida de Dom José desde os meus 5 anos de idade. A primeira lembrança que tenho dele é quando, dos meus 5 anos, numa viagem com meu pai, minha mãe e meu segundo irmão, de Campinorte a Bela Vista de Goiás, naqueles tempos que não tinha asfalto, tudo chão, ele e Monsenhor Juarez, em Uruaçu, entrou naquele ônibus, que era aqueles ônibus antigos, chamado de Maria Fumaça, e foi quando eu o conheci, e muito impressionado como criança de ver aquele padre, aliás, 2 sacerdotes, Monsenhor Juarez, que foi meu pároco, que fez minha primeira comunhão, e Dom José Chaves, ainda conhecido como Padre Chaves, de batinas, piedosos, rezando seu breviário dentro do ônibus. Aquilo me marcou muito, até hoje carrego comigo esta bonita imagem da minha tenra infância, quando dentro daquele ônibus vi subir 2 sacerdotes jovens. Nunca imaginava que seriam depois homens que marcariam minha vida espiritual, minha vida apostólica, por toda a minha existência. Um louvor de gratidão a Dom José, também a Monsenhor Juarez dos Passos Pereira, ambos filhos da Diocese de Formosa, onde hoje sou bispo. Dom José, nascido na bonita paróquia de São Domingos, onde ainda conservamos o Seminário dos Claretianos, inaugurado na década de 40. E Monsenhor dos Passos, filho de Nova Roma, onde se encontra sepultado. Nós precisamos sempre lembrar daqueles que nos precederam com seu testemunho. Cada sacerdote geralmente tem um padre em quem espelha. Esses 2 sacerdotes marcaram minha vida. Depois,
padres na formação, como o Frei Eusébio, que já tem mais de 90 anos, de quem eu fui coroinha, quem despertou a minha vocação e me acompanhou, franciscano, na Asa Norte, no Santuário São Francisco de Assis, em Brasília, um grande amigo. Esses sacerdotes foram extremamente importantes na minha vida, no meu acompanhamento. Depois na pastoral, Monsenhor Jurandir, também de Uruaçu, hoje diretor espiritual do seminário e também vigário paroquial da minha cidade natal de Campo Norte. Grande sacerdote. Padre Inocêncio, que hoje pároco da paróquia São Sebastião em Alto Horizonte, na diocese de Uruaçu, que nos acompanhou ali no tempo inicial do apostolado como seminarista nas férias. São os sacerdotes que marcam a nossa vida. Parabéns, Dom José. Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Bem, meus queridos ouvintes, nós estamos dentro da novena do Divino Espírito Santo. Que o Espírito de Deus venha aos nossos corações e nos encha com seu amor. Partilho com vocês nesta manhã sobre o dom da ciência, muito resumidamente. Este dom que nos revela o fim que Deus se propôs na criação. Ensina o uso que devemos fazer das criaturas, que nos são dadas não para tropeço, mas para nos ajudar em nossa marcha para Deus. Sendo-nos assim manifestado o segredo da vida, nossa estrada torna-se segura, pois não hesitamos mais e nos sentimos dispostos a nos retirar de todo o caminho que não nos conduz ao Pai. Peçamos hoje que o próprio Espírito Santo renove em nós o dom da ciência, nos ensine a lidar com o outro, respeitando as nossas diferenças. Que o Espírito Santo seja o mestre de nossas almas e nos ajude a colocar em prática seus ensinamentos. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, nos unimos também aos sofredores das calamidades das enchentes do Rio Grande do Sul, nossos irmãos, os bispos, sacerdotes, religiosos, nosso povo, nossas lideranças. Que Deus dê essa capacidade de ver para além do sofrimento o sentido da vida. Que o Espírito Santo dê o seu dom de ciência a todos os que sofrem, para que não se apegue ao sofrimento, às perdas, mas se apegue a Deus. Os tempos são terríveis, inclusive para a igreja, no mundo todo, em que há uma tentação enorme de criar uma mentalidade estranha dentro da própria igreja, voltando o coração das pessoas para as criaturas e não para o Criador. Nós devemos zelar do mundo criado que Deus colocou à nossa disposição, mas o mundo criado não pode ocupar o lugar de Deus. As criaturas não podem ocupar, repito, o lugar de Deus na nossa vida. Precisamos preocupar com a ecologia, sim, mas de modo racional, com discernimento, com objetividade. Tem muita gente, esses globalistas, essa gente estranha que vai surgindo no mundo, que quer colocar tantas lacrações, tantas mentalidades estranhas, ativistas, militantes na cabeça, inclusive das crianças, como se todas as catástrofes naturais que acontecem, que ocorrem, fosse por causa do homem. A gente vê essas declarações paupérrimas de gente até grande na sociedade com essa mentalidade globalista, militante, estranha.
Nós cristãos não podemos embarcar nisso. Zelemos da natureza, respeitemos os limites da natureza, mas nunca coloquemos a natureza e nenhuma outra realidade, seja pessoa, seja coisa, seja poder, seja ideias, no lugar de Deus. Deus é determinante na nossa vida. E o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O dom da ciência nos leva a esta consciência, que o Espírito Santo encha o nosso coração de sabedoria, da verdadeira ciência, para que possamos melhor amar e servir a nosso Senhor. O Santo Evangelho de hoje, dentro da oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 17 de João, versículo 11 a 19. Disse Jesus: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para cumprir a Sagrada Escritura. Nosso Senhor, nesta oração chamada sacerdotal, Ele reza pela unidade da sua igreja. Hoje vivemos essa triste realidade da divisão entre os que creem em Jesus. Nessa semana a igreja nos pede para orarmos em favor da unidade do corpo místico de Cristo, a sua igreja, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Nosso Senhor quis estabelecer uma igreja, não muitas igrejas. A divisão no corpo místico de Cristo se deve ao orgulho, ao egoísmo dos filhos da igreja. A túnica do Senhor não pode ser rasgada. E nós precisamos orar para que um dia cesse as divisões entre os que adoram e amam a nosso Senhor Jesus Cristo, para que o mundo creia. A divisão na igreja é um péssimo exemplo para os evangelizadores. E precisamos pregar isso, que haja um só rebanho e um só pastor. O ecumenismo não é a igreja de Cristo ceder tudo em favor das outras denominações. Não se trata disso, porque nós cremos que a igreja foi deixada por Nosso Senhor e nós estamos nela. E todo esse trabalho ecumênico deve ser um trabalho que conduza para a unidade do corpo místico de Cristo. Que o Senhor unja a nossa igreja para que ela comece a ser una dentro dela mesma, vivendo a santidade e expurgando tudo aquilo que cria divisão e tristeza na túnica de Cristo. Pai de bondade, abençoa o ouvinte do nosso programa nesta manhã tão bonita de quarta-feira, dentro desta novena do Divino Espírito Santo. Que o Espírito de Deus venha ao seu coração, prezado ouvinte, e que tenhamos uma novena abençoada em toda a nossa diocese e em todos os lugares do mundo. Que o Divino Espírito Santo nos enriqueça com o dom da ciência. Amém. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Até a noite com o programa Oração da Noite às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube e do WhatsApp.